Muito bem, agora a gente vai repercutir todo esse assunto agora com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker. Muito bem-vinda, viu, professora? Bom dia para você. Bom dia, o prazer é meu estar aqui com vocês. Professora, quero começar te ouvindo sobre esse cenário que se impõe agora nos Estados Unidos. Até ontem, antes desse comício, antes desse tiroteio, o que a gente tinha? A gente tinha uma imprensa, mas principalmente eleitores preocupados com o desempenho de Joe Biden, de modo geral, com os democratas e preocupados com a possibilidade de que se ele realmente seria capaz de governar por mais 4 anos com relação à saúde dele. Por outro lado, a gente tinha republicanos preocupados com as convenções que começariam nesta semana. Esse era o cenário que até então estava imposto. Agora, o que a gente tem, desde que aconteceu esse tiroteio, é uma nova situação, um novo cenário que acaba se impondo e eu quero te ouvir de que forma que o que aconteceu ontem, no fim da tarde, nos Estados Unidos, esse tiro que atingiu Donald Trump, que também atingiu seus apoiadores, que deixou uma pessoa morta até agora, um apoiador morto, de que forma que isso pode mudar o curso das eleições? Olha, primeiro tem um impacto inicial, tá, do atentado, da reação, tanto do lado democrata quanto do lado republicano. Então, ontem e hoje a gente ainda vai ter essa reação e um passo importante dado por todos foi condenar a violência como um instrumento na política. Então, esse foi um consenso, né, tanto figuras importantes do lado democrata, como Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, o próprio Joe Biden, condenaram a violência, e do lado republicano também, né, houve aí expressões fortes sobre a condenação da violência. Então, acho que esse é algo que é importante ressaltar, porque ela reforça que as divisões são muitas nos Estados Unidos, você tem uma polarização muito grande, mas que a política tem os seus mecanismos institucionais e que o importante é a gente reforçar os mecanismos democráticos, né, de participação, de direito a voto, e de funcionamento da política e das instituições democráticas. Então, acho que esse é o primeiro resultado desse, e que traz aí para o ambiente político essa discussão sobre que o nível de polarização nos Estados Unidos e na sociedade americana tem que ter aí um caminho, uma solução para se construir todo a moderação e o diálogo entre os diferentes grupos. Então, a forma como o Biden, ao ligar ao Trump, fazer a ligação ao Trump, então é um sinal de que esse movimento pode se tornar aí bastante forte. Do ponto de vista da disputa eleitoral, o cenário agora traz um cenário muito positivo para o Trump, né? Ele sai mais fortalecido, com imagens fortes, com um discurso muito forte, né, de superação de desafios, de ser um candidato que consegue, né, e a imagem dele no sair, né, do palco mostra isso, né, de que é alguém que consegue lutar, e por isso isso vai ser bastante usado na convenção. Os seus partidários já estão também utilizando um discurso de que a forma e os ataques feitos diretamente ao Trump são ataques que levam à violência, então isso vai ser algo enfatizado, já está sendo enfatizado por alguns republicanos, então coloca o problema para o lado dos democratas e para a estratégia do Biden, né, de contestar e de polarizar com o próprio Trump. Apesar do Trump também ter um discurso, também um discurso forte, um discurso agressivo com relação ao Biden, mas agora eles vão usar todos os discursos feitos, né, de ataque ao Trump como um fator de motivação.
e complica muito no cenário para os democratas, né, que já vinham com uma crise, como você colocou, uma crise interna, né, uma disputa entre grupos e que pressionando o Biden a sair da corrida eleitoral e passar o bastão para outro candidato ou para sua vice. Então, isso não vai sair, vai se amplificar, e vai se colocar o Biden aí na posição de ter que defender não só a sua campanha, mas também defender que é capaz, de fato, de ser a principal força em se contrapor ao Trump, nesse momento que o Trump sai aí bem fortalecido. Então, o quadro para os democratas se torna ainda mais complicada. A gente vai ter que esperar para ver a investigação e eh, todos os desdobramentos sobre a motivação do atirador, sobre como que isso vai ser também colocado, mas com certeza o quadro agora tende a ser, pelo menos nos próximos dias, mais favorável. E um dilema para o Biden é como ele vai fazer essa contraposição ao Trump, é, mas no momento em que os ataques pessoais vão ser vistos de forma negativa. Então, a estratégia do Biden vai ter que mudar bastante em termos de retórica e de posicionamento. Professora, esse é um ponto muito importante que a senhora traz para a gente aqui, que é essa estratégia. Inclusive, logo depois que aconteceu esse atentado, a campanha de Joe Biden retirou todas as propagandas, todas as campanhas eleitorais que criticavam Donald Trump. Esse é um ponto extremamente delicado, porque a gente sabe que Donald Trump, nesse momento, não precisa diminuir as críticas a Joe Biden. Por outro lado, Joe Biden agora vai ter que ter um cuidado, a campanha dele vai ter que ter um cuidado, porque a gente está falando de um homem, Donald Trump, que teve uma tentativa e de um atentado, né, de assassinato. Então, é uma questão que também pode repercutir muito. Joe Biden, ontem nas redes sociais, logo depois, divulgou que foi informado sobre o tiroteio no comício de Donald Trump, disse que está grato em saber que ele está seguro e bem e que está rezando por ele, por Donald Trump e pela sua família e por todos aqueles que estiveram presentes no comício. Disse, inclusive, que ele e a primeira-dama estão gratos ao serviço secreto por tê-lo colocado em segurança, no caso, o Donald Trump. E disse que não há lugar para esse tipo de violência na América e que é necessário se unir como uma nação para condenar esse tipo de situação. E aí depois saiu um outro tweet, no X, no antigo Twitter, em que Joe Biden fala o seguinte: quero proibir as armas no estilo rifle e exigir verificações universais de antecedentes. Trump prometeu à Associação Nacional de Rifles da América que não vai fazer nada em relação às armas e ele está falando sério. Portanto, Joe Biden já aproveitou o momento para declarar a posição dele com relação a essa questão do armamento e já colocou essa oposição a Donald Trump. Mas vai ser um cenário que a gente começa a perceber, professora, que vai ter que ser necessário muito cuidado por parte da campanha democrata, não é? Quero te ouvir sobre esse ponto também, esse cuidado da campanha e, para além disso, essa discussão com relação ao armamento nos Estados Unidos, que não é nova, mas que agora pode se intensificar. Com certeza, ele vai ter que ter aí um equilíbrio entre é, se posicionar e mostrar as diferenças entre a sua plataforma e a plataforma do Trump. Mas num contexto em que você tem uma polarização emotiva muito forte e que vai ser muito explorada pelo lado republicano, né? Então esse vai ser aí um dilema para a campanha do Biden, e é um dilema para todos os democratas, porque ela vai ser usada também nas disputas para os outros cargos, né? A gente está falando de disputa em alguns governos estaduais, Senado e Câmara dos Deputados. Então, toda esse quadro vai afetar as estratégias também na lógica das disputas nas outras esferas. E a questão do armamento, né? E é uma forma também de trazer um debate que, para o Biden,
é muito importante para mobilizar seus grupos de apoio. A gente vai ver muito mobilizado agora os grupos de apoio ao Trump. E o Biden precisa achar formas também de mobilizar os seus grupos de apoio. E a questão do controle de armas é um ponto importante. É uma plataforma importante do seu governo, é uma plataforma importante dos democratas e principalmente os grupos liberais que vinham questionando a forma como o Biden tem se posicionado sobre isso, faz com que ele tenha também uma plataforma. Acho que a estratégia do Biden é focar em políticas, tentar sair da disputa mais direta entre personalidades, mesmo porque isso é negativo para ele, já estava sendo negativo, vai continuar sendo negativa para ele, porque ele vai ter que se contrapor um senhor que está tendo mais dificuldades, que tem lapsos, para alguém que saiu de um atentado e, ao sair do atentado, saiu com uma situação de mostrar capacidade de força. Então, esse contraste que é muito mais negativo e vai ser utilizado aí contra o Biden, ele vai precisar de uma estratégia para voltar para as políticas, onde ele também se mostra melhor em termos de conhecimento e de capacidade de argumentação. Mas vai ser bastante difícil nesse momento porque a emoção está muito forte e isso gera aí uma dificuldade para o debate mais racional em termos de política. Perfeito, nós conversamos com a professora Denilde Holzhacker. Mais uma vez, professora, obrigada pela parceria aqui, por topar conversar com a gente nessa manhã de domingo. Um bom restinho de fim de semana para a senhora.